Olá, meu nome é Leonardo e agora eu vou apresentar o meu projeto de pesquisa, que é o estudo da aplicação de técnicas de fitorremediação no gerenciamento de uma área contaminada por depósito de resíduos em zona de recarga do aquífero Guarani. No Brasil, uma forma de disposição de resíduos sólidos relativamente comum ainda hoje é o lixão. Por mais que existam tecnologias de destinação menos impactantes, como os aterros sanitários, em um grande número de cidades brasileiras, os lixões ainda são empregados. Nesse sentido, a fitorremediação se mostra como uma técnica promissora no gerenciamento de áreas contaminadas. O objetivo desse estudo foi avaliar o potencial do uso da fitorremediação em áreas de influência de um lixão desativado no município de São Carlos. Materiais e métodos. A área de estudo desse projeto é o antigo lixão Santa Madalena, localizado no município de São Carlos. O lixão teve início com a tentativa de estabilização de uma vossoroca, identificada na região na década de 70, recebendo resíduos domiciliares, industriais, de construção e demolição, além dos de serviço de saúde. Foi realizada a coleta de solo na região em 4 diferentes pontos. Esses solos tiveram concentrações de metais determinadas e foram utilizadas no plantio das espécimes de vetiver. Para a realização da análise de metais, foi realizado o quarteamento das amostras e posteriormente sua digestão. Em seguida, as amostras de solo foram encaminhadas para o Laboratório de Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos para a leitura das concentrações de metais. A comunidade de plantas que se desenvolveu no local ao longo do tempo foi analisada, no intuito de investigar a contaminação por metais pesados e a extração desses metais. Foram coletadas amostras das espécies braquiária, capim-elefante, goiabeira e taboa. Além disso, foram adquiridas 15 espécimes de vetiver, que foram plantadas nos diferentes solos coletados, na seguinte configuração: 3 em solo da superfície do lixão, 3 em solo de região montante, 3 em solo de região jusante, em área alagada, 3 em solo do goiabal, uma região adjacente ao lixão, todas regadas com água limpa. Além disso, 3 espécimes foram plantadas também em solo do lixão, entretanto foram regadas com lixiviada. Esses gráficos mostram a concentração de metais nos solos extraídos da região. Nota-se que na área delimitada pelo aterro, as concentrações tendem a aumentar, principalmente para os elementos bário, chumbo, zinco e cobre. A análise do box plot de altura e número de folhas do vetiver revelou que a espécie reage negativamente ao lixiviado e ao solo do tipo arenoso, presente em região demontante da área de estudo. Aqui, alguns dos gráficos de concentração de metais nos tecidos das plantas. Vetiver acumula o metal níquel em maior quantidade em relação às demais espécies, conforme o gráfico. A análise de metais de solos provenientes do lixão revelaram que, via de regra, áreas a montante apresentaram concentrações inferiores aos valores orientadores. Já áreas dentro do limite do aterro desativado, maiores concentrações de alguns metais foram verificadas, como cobre, chumbo, zinco e bário, cujas concentrações se mantiveram próximas ou acima dos valores orientadores. As espécies locais coletadas que mais acumularam metais em seus tecidos foram capim-elefante, goiabeira e braquiária. Essas espécies apontam para a fitoextração de elementos como bário, chumbo, magnésio, zinco, estanho, lítio e níquel. Sendo espécies de ocorrência natural na área de estudo, sua aplicação é promissora, pois a adaptação às condições locais, como clima, geologia, concentração de contaminantes, já estaria comprovada. Assim, a manutenção e ampliação do plantio dessas espécies possivelmente contribuiria na redução da contaminação por esses metais. Por fim, o acompanhamento do vetiver, de sua altura e de seu número de folhas ao longo do desenvolvimento, mostrou que essa espécie reage de maneira significativa à contaminação e ao tipo de solo. Na análise de metais, a espécie aponta para a acumulação dos elementos zinco, sódio, potássio, magnésio, estanho, cromo, cálcio e bário. Para esses elementos, o fator de translocação teve índice maior do que 1, isso é, esses elementos tendem a ser acumulados em maior quantidade na porção aérea do vegetal. Desse modo, recomenda-se que a espécie, juntamente com as espécies locais, sejam amplamente utilizadas na manutenção da contaminação do lixão Santa Madalena.